Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje é dia 9 de setembro de 2020, é uma quarta-feira, e na programação semanal dessa comunidade, quarta-feira à noite, é ocasião, é momento para estudo da Palavra de Deus. Iniciamos semanas atrás uma série intitulada Questões do Coração. Queremos abordar biblicamente esse tema tão rico, tão vasto. Hoje quero falar com você novamente sobre sofrimento e sobre dor e sobre o motivo ou os motivos pelos quais devemos refletir sobre esses temas. Se as pessoas continuarem onde estão, buscando satisfação apenas no dinheiro, na reputação, no sexo, no emprego, nas viagens, na comida, no poder, na autoestima, quando perderem isso, essas pessoas ficarão inevitavelmente deprimidas, iradas, amargas. E assim o valor, a beleza, a bondade, o poder e a sabedoria da glória de Deus desaparecerão. Serão sufocadas por uma nuvem de queixa, de murmuração e de maldição. Existem coisas na palavra de Deus que só podem ser vistas por meio de uma lente de lágrimas. Ou seja, a gente experimenta algumas coisas, a gente percebe algumas coisas, a gente assimila algumas coisas na palavra de Deus quando passamos pela experiência amarga e absolutamente inevitável do sofrimento. Martinho Lutero, reformador alemão, o grande pastor e teólogo da Reforma Protestante do século XVI, costumava dizer que existe sim um jeito certo para se fazer boa teologia. Para se fazer boa teologia é necessário oração, meditação e tribulação. Essas três coisas unidas, associadas, promovem o contexto, o ambiente necessário para a produção de uma boa teologia bíblica. Lutero costumava dizer que a gente pode achar todas estas três coisas, oração, meditação e tribulação, no Salmo 119. E eu quero chamar a sua atenção hoje para a mensagem do Salmo 119. Geralmente nós não damos muita atenção ao Salmo 119. Sabemos que ele é a maior porção, o maior capítulo da Bíblia. No entanto, não podemos reduzir o Salmo 119 a isso apenas. Eu quero, nessa breve meditação, considerar alguns valores, alguns temas que são importantes para o Salmo 119. E ao considerarmos esses assuntos, a nossa percepção, a nossa leitura do Salmo 119 será mais enriquecida. Quais são as palavras mais frequentes do Salmo 119? Por mais que os termos palavra, lei, mandamento, preceito, estatuto ocorram muitas e muitas vezes, elas não são as palavras mais frequentes. As palavras mais comuns, com maiores ocorrências no Salmo 119, são os pronomes pessoais de primeira e segunda pessoa do singular. Eu, mim, meu, de mim, de você, e etc. Ou seja, o Salmo 119 é a conversa eu, tu, eu, você, mais extensa de toda a Bíblia. O Salmo 119 é uma oração pessoal. O Salmo 119 não é um ensinamento, é uma conversa. No Salmo 119 encontramos uma pessoa que abriu seu coração à pessoa divina que lhe falou ao coração. De acordo com David Powlison, o Salmo 119 possui 4 principais ênfases, e eu quero compartilhar isso com você nesse momento.
A primeira ênfase do Salmo 119, Senhor, como Tu és grande, como Tu és poderoso. Veja comigo os versos 89, 90 e também o versículo 151. Acompanhe a leitura aí onde você está. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. Verso 90. A Tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Agora o versículo de número 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. O salmista pretende descrever Deus como Ele é, do que Ele gosta, o que Ele diz, o que Ele exige, o que lhe agrada, o que lhe desagrada. O Salmo 119, assim como toda a Escritura, recompensa o leitor atento, o leitor curioso, o leitor consciente. Quem lê o Salmo 119 de forma apressada, pensa que ali nós encontramos apenas um tratado sobre a Bíblia, porém o leitor atento consegue identificar verdades sublimes, tais como: Tu és bom e fazes o bem. Outra declaração belíssima que encontramos no Salmo 119 é quando o salmista declara: Eu sou teu. Também existe outra implicação. Nossa cultura de autoajuda valoriza muito a ideia e o conceito de conversa consigo mesmo. Nós encontramos muitas vezes pessoas convidando outras à autorreflexão, à conversa com a própria alma. Meu ponto aqui não é afirmar que isso não seja importante. É importante sim a meditação. No entanto, a principal ênfase bíblica é o diálogo com Deus, é a meditação na presença do Senhor. O Salmo 119 tira você completamente de um monólogo, incentivado pela cultura contemporânea, para um diálogo com aquele ser sublime, divino, aquele que é o totalmente outro. O Salmo 119 nos leva para o diálogo com esse ser cuja opinião realmente importa. Segunda implicação, segunda lição que nós aprendemos com o Salmo 119, Senhor, estou enfrentando uma grande luta. O Salmo 119 se ocupa com preocupações, com sofrimentos e com lutas. O salmista trata sobre o mal dentro dele, sobre o mal que está vindo na sua direção. Em primeiro lugar, o salmista encontra o mal em si mesmo. O salmista é honesto. Ele não enxerga, ele não identifica o erro, a irregularidade apenas em outras pessoas. Ele identifica o mal em si mesmo. A iluminação da palavra de Deus produz no salmista uma autoconsciência devastadora e exigente. Veja o verso 5, um dos versículos iniciais do Salmo 119. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Logo no início de sua oração, o salmista implora para que o Senhor o conserve. Também fico muito impressionado com a conclusão do Salmo 119. No verso 176 encontramos a seguinte petição: ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. O salmista, depois de escrever um salmo longo e belíssimo, revela-se desconfiado, não em relação a Deus, mas desconfiado em relação a si mesmo. O salmista entende que se não for o Senhor, ele vai se perder. É o Senhor quem o conduz, é o Senhor quem o preserva. O autor desse salmo é muito honesto. Ele
tem plena consciência de sua própria pecaminosidade e ele implora, ele deseja o livramento divino sobre a sua vida. Em segundo lugar, o salmista que vê o mal em si mesmo, vê também o mal vindo em sua direção. A disciplina da palavra de Deus produz no salmista um alto grau, um alto nível de sensibilidade. Curiosamente, o Salmo 119 trata sobre sofrimentos e ameaças, porém, essas coisas nunca alcançam o protagonismo dentro do Salmo. A dificuldade, o problema, a crise, a adversidade, a angústia, nunca no Salmo 119 alcançam o status de protagonista. Ou seja, o salmista entende que Deus é o protagonista da história e ele precisa do auxílio do Senhor para enfrentar as suas crises e os seus problemas. Terceira lição que a gente aprende, terceira implicação, terceira característica que eu gostaria de lhes falar nesse momento: Senhor, me ajude. Quero chamar sua atenção para os versos 78, 81 e 133. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Verso 81. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Verso 133, firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Até aqui vimos duas coisas no Salmo 119. Um homem que fala com Deus sobre Deus, e que também fala sobre a sua luta com o mal. Agora o salmista coloca essas duas coisas juntas, e o resultado disso são cerca de 90 pedidos de ajuda específica. Os males tendem a criar monólogos no teatro da nossa própria mente, porém, o Salmo 119 não quer criar monólogos, antes estabelece um diálogo com o Senhor do universo. Ouvimos gritos de uma necessidade específica em face dos sofrimentos e pecados. O salmista suplica a Deus para livrá-lo da sua própria incapacidade. 10 vezes o salmista simplesmente pede: Senhor, ensina-me. 9 vezes o salmista implora: renova-me. 6 vezes em todo o salmo, o salmista roga a Deus: faça-me compreender. Senhor, me ajude. Essa é a terceira ênfase a respeito do Salmo 119. E a quarta e última ênfase que eu gostaria de dividir com você nessa ocasião, a respeito do Salmo 119, é a seguinte: Senhor, eu estou empenhado em fazer isso. Veja os versos 94 e 157. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Lutero gostava de recitar a parte inicial do Salmo 94. Sou teu, salva-me. Agora verso 157. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. O salmista, no decorrer de todo o Salmo 119, declara as suas convicções, as suas certezas. Ele sabe quem ele é e ele sabe de quem ele é. O salmista entende que, por pura graça e misericórdia, ele é filho da luz. O salmista, repito e insisto nisso, era um homem muito honesto consigo e verbalizou a sua alegria. No Salmo vê-se uma alegria, identifica-se uma alegria firmemente ancorada na pessoa do ser divino. Esse homem sente, experimenta a graça de Deus trabalhando no seu interior.
Esse homem sabe que está sendo mudado, transformado e aperfeiçoado. Esse homem tem condições de experimentar e testemunhar a outros a respeito da sua experiência. Ele está experimentando e sentindo o consolo e a proteção de Deus em sua vida. A minha oração e expectativa é que essas verdades sejam realidades na nossa vida também. Que as experiências do salmista no passado se atualizem na nossa vida, na nossa biografia, na nossa trajetória espiritual. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te sustente em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pelas lições preciosas que a gente pode aprender com o Salmo 119. Ó Pai, o Senhor é grande, o Senhor é excelso, o Senhor é maravilhoso. No entanto, o Senhor se importa conosco e nos convida à vida, ao relacionamento com o Senhor mesmo. Nos habilite, nos fortaleça e nos ajude a vivermos dessa forma para a Tua glória. Ó Pai, como salmista no passado, nós também imploramos para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos renove e para que o Senhor nos faça compreender. Nos abençoe essa pessoa que está tendo acesso a esse conteúdo, que ela seja grandemente abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.